Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso vídeo de correção comentada da prova de primeira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia aplicada no ano de 2018. Hoje, na parte 1 desta série de 6 vídeos que objetiva a resolução das 30 questões do exame naquele ano, nós iremos contemplar o primeiro texto suporte e as 5 questões que dele fazem uso de informações para a sua resolução. E você, que está aí do outro lado da telinha, se preparando para esse exame que logo logo chegará, deve testar os seus conhecimentos primeiro. Então, sugiro que você vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, baixe o material de suporte para que você possa tentar resolver as questões por conta própria e depois disso volta aqui, dá o play para que a gente possa compartilhar um pouquinho de conhecimento, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução das questões. A princípio, nós temos um texto que nós chamamos de suporte para que você possa responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5. E todo exame traz consigo a premissa de estruturar uma questão que faça uso de um material de suporte que pode ser um texto, uma figura, um gráfico, uma tabela, um quadro, e esses elementos trazem informações que de forma direta ou indireta te permitirão resolver algumas das situações, problemas que vão ser apresentadas logo mais. Então, existirão algumas informações aqui que são indispensáveis. Outras talvez não sejam tão impactantes para a resolução dos enunciados. Mas é importante que você não despreze o texto de apoio. Passe primeiro para os enunciados, leia bem direitinho o que cada um solicita, volta aqui no texto que te servirá de apoio, se aproprie das informações fundamentais e retorne aos enunciados, de modo que você tenha uma resolução mais efetiva. Neste momento, haja visto o tempo, nós vamos primeiro fazer a leitura do texto e só depois vamos aos enunciados, ok? Então vamos lá. Mitos que perduram sobre a gripe espanhola, a maior pandemia da história recente. Isso aqui foi um pouquinho antes da Covid-19. Aquela que foi considerada a maior pandemia da história completa 100 anos. Mas ainda não entendemos o mais básico. E aí nós temos uma figura que traz o registro do auditório municipal de Oakland, que foi usado como hospital temporário. Completa-se neste ano o centenário da grande pandemia de gripe de 1918. Acredita-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram em decorrência dela, o que representa nada menos que 5% da população mundial da época. Houve 500 milhões de indivíduos contaminados pelo vírus. Um fato especialmente destacável foi a predileção da doença por tirar a vida de jovens adultos saudáveis e não de crianças e idosos, que costumam ser os mais vulneráveis. Há quem a tenha qualificado como a maior pandemia da história. A catástrofe foi assunto de frequentes especulações ao longo dos últimos 100 anos. Então, a partir daí, nós vamos para a resolução das questões. A primeira questão diz o seguinte: a pandemia de gripe hoje é menos provável devido às campanhas de vacinação promovidas em diversos países. O item abaixo, que não contém um dos possíveis componentes de vacinas, é 2 pontos. Letra A, antígenos específicos. Letra B, patógenos mortos. Letra C, patógenos enfraquecidos.
Letra D, anticorpos específicos. E letra E, ácido nucleico do patógeno. Vamos analisar aqui o conceito da vacina. Percebam que o enunciado nos traz a razão pela qual a pandemia de gripe é menos provável no cenário atual. E essa justificativa que ele dá para a menor probabilidade é justamente a campanha de vacina. E essa vacina atua como? Ela é nada mais nada menos que um preparo biológico que utiliza-se de um micro-organismo que esteja atenuado, ou seja, enfraquecido, ou ainda inativo, morto, certo? De modo a promover o quê? Uma imunização ativa do indivíduo que faz uso desta vacina. A partir daí, eu tenho de entender o que são os termos que são apresentados a seguir: antígeno, patógeno e anticorpo. Eu acredito que esses são os três principais conceitos que estão ali nas alternativas que devem ser analisados por vocês. O primeiro conceito, que é o de antígeno, pode ser interpretado dentro da imunologia como sendo o quê? Uma substância estranha que irá provocar uma produção de anticorpos. Então vejam, o antígeno é uma substância que provocará o aparecimento de anticorpos. E o que seriam os anticorpos? São substâncias que irão atuar de modo a combater um determinado antígeno. Se nós estamos percebendo a figura do ser humano enquanto indivíduo vacinado e que hoje não tem uma suscetibilidade a uma pandemia de gripe, isso se dá por quê? Porque ele consegue desenvolver anticorpos, haja vista que a vacina é de imunização ativa, faz com que o indivíduo consiga produzir seus anticorpos para um determinado antígeno, uma vez que este já esteve em contato com essa determinada substância. Então, quando eu introduzo através da vacina o micro-organismo enfraquecido ou inativo, eu estou fazendo com que o organismo que recebe a vacina entre em contato com o antígeno e consiga produzir por conta própria os seus anticorpos. E o que seria o patógeno, que é aqui apresentado? Nada mais nada menos que o organismo causador de uma determinada doença, que nesse caso será utilizado como base para a produção da vacina. Então, o que não é um dos componentes da vacina são os antígenos específicos. Eu preciso dos antígenos na vacina. Por quê? Eles são a substância que irá incitar o surgimento de anticorpos no meu organismo. Então, a vacina deve sim ter um antígeno, a substância que irá incitar a produção de anticorpos. Os patógenos mortos, eu disse a vocês que o micro-organismo deve estar enfraquecido ou inativo. Então, sim, eu devo ter o patógeno morto naquele preparo biológico, na vacina. Patógeno enfraquecido também é uma possibilidade. Lembra? Ou atenuado, que significa enfraquecido, ou inativo, que significa morto. E aí nós temos a letra D, que apresenta anticorpos específicos. Mas eu informei a vocês que a vacina é uma espécie de imunização ativa. Se ela é uma imunização ativa, eu não preciso do anticorpo, eu preciso do antígeno para que o meu organismo entre em contato com ele e passe a produzir os anticorpos sozinho. Eu não preciso da inserção desses anticorpos no meu organismo.
Eu preciso que ele aprenda a produzir. É uma imunização ativa. Como seria uma situação da letra D estar correta se fosse uma imunização passiva, tá? Mas a vacinação é uma imunização ativa. E letra E, ácido nucleico do patógeno. É claro que a vacina deve estar dotada do patógeno, de modo que, ao entrar em contato com o organismo, esse patógeno possa promover a produção dos anticorpos específicos para aquele determinado agente patológico. E o ácido nucleico nada mais é do que a informação genética, o material genético daquele patógeno. E se eu, enquanto indivíduo vacinado, não tiver contato com esse ácido nucleico, eu não vou conseguir obter a minha imunização. Então, eu preciso sim de ácidos nucleicos do patógeno presentes na vacina, mas eu não preciso dos anticorpos, porque esses anticorpos me trazem imunização passiva e a vacina é uma imunização que ativa, ok? Então vamos para a segunda questão. Vírus são tidos como em limiar entre seres vivos e matéria bruta. A característica comum entre os seres vivos e os vírus é dois pontos. Letra A, capacidade de mineralização. Letra B, constituição química simples. Letra C, células sem núcleo individualizado. Letra D, capacidade de reprodução. E letra E, presença de metabolismo. Eu vou aqui lembrá-los de algumas das características gerais dos vírus. Primeiro, eles são organismos acelulares, ou seja, não possuem células. Logo, eu já posso descartar a letra C, correto? Porque se eu estou dizendo que o vírus e o ser vivo têm características em comum, a célula não será uma delas. Haja visto que, de acordo com a teoria celular, todo ser vivo deve ser dotado de células e os vírus são organismos acelulares. O vírus não tem metabolismo próprio. Ele faz uso no maquinário metabólico da célula hospedeira para realizar as suas atividades referentes à reprodução. Opa, então peraí, Gabriel, deixa eu ver se eu entendi. O vírus não tem metabolismo, então eu já descarto a letra E, mas ele pode fazer uso do maquinário metabólico de uma célula hospedeira para se reproduzir. Exatamente. Então, se ele pode se reproduzir desde que tenha um maquinário metabólico de um organismo celular, então ele tem a capacidade reprodutiva? Sim. Então a gente já matou a questão, não foi? A letra A informa a capacidade de mineralização. É você tornar mineral, é você tornar inorgânico. Entretanto, perceba que para você mudar a composição de um dado material, é necessário desenvolver uma reação. E essa reação, provavelmente, se desempenhada por um organismo, deve ser do tipo metabólica. E os vírus não têm essa capacidade. Além disso, a própria mineralização é um fenômeno muito restrito, que não irá contemplar os vírus. O que estes conseguem fazer é a cristalização, que é um fenômeno no qual o vírus poderá preservar a sua capacidade infecciosa, mesmo em ambiente extracorporal, extracelular, por um tempinho, através de uma espécie de hibernação, ok? Então, vírus não tem capacidade de mineralização, e sim de cristalização. É diferente. Na letra B, nós temos a constituição química simples. Não é verdade. Os vírus apresentam material genético, por exemplo, que pode ser DNA, pode ser RNA, ou ainda ambos, ok? E, além disso, os vírus trazem na sua composição um núcleo capsídeo, que é formado por um ácido nucleico e uma cápsula de proteínas.
Então, essa composição onde eu tenho proteínas e ácidos nucleicos configura uma composição química complexa e não simples, ok? E todo ser vivo tem uma composição química complexa, tá? Portanto, nós ficamos com a alternativa D, mais uma vez, como sendo a ideal para a resolução desta situação-problema. Na terceira questão, o enunciado diz: em 2005, os pesquisadores anunciaram ter determinado o sequenciamento genético do vírus da gripe de 1918, a gripe espanhola. O vírus foi recuperado do corpo de uma vítima da doença sepultada no permafrost do Alasca, e também de amostras de soldados norte-americanos abatidos pela doença naquela época. Neste sequenciamento, não foram encontrados nucleotídeos contendo letra A, adenina, letra B, citosina, letra C, uracila, letra D, timina e letra E, guanina. Essa é uma questão que talvez possa ser tida como difícil para alguns. Mas se você tiver o conhecimento de uma informação mínima, você consegue solucionar essa problemática que foi apresentada. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Eu informei durante a resolução da questão anterior que os vírus podem ter material genético do tipo DNA, do tipo RNA ou ainda de ambos os tipos. Se esse vírus tiver ou DNA ou RNA, enfim, independente de qual seja o material genético, a molécula de ácido nucleico que ele vai apresentar como material genético, ambas as moléculas têm adenina, citosina e guanina. Então, tanto o DNA quanto o RNA vão ter adenina, citosina e guanina. O que irá diferenciar essas duas moléculas? A uracila e a timina. No DNA nós temos apenas timina. No RNA nós temos apenas uracila. Não teremos em uma molécula as duas. As outras três, obrigatoriamente, estarão tanto no DNA quanto no RNA. Mas uracila e timina serão exclusivas de seus respectivos ácidos nucleicos. A uracila do RNA e a timina do DNA. E aí vem a informação que tu deveria ter de posse consigo para resolver essa problemática, que é a seguinte: todo vírus do tipo influenza é um vírus altamente mutável, pois apresenta RNA como seu material genético. Ok? E percebam que todo vírus influenza é causador de gripe. Portanto, a gripe de 1918 não será uma exceção. A gripe espanhola é causada por um vírus de RNA. Consequentemente, quando do sequenciamento do material genético deste vírus não foram encontrados nucleotídeos contendo o que? Timina, letra D. Eu não encontro timina, porque timina é um nucleotídeo exclusivo de DNA e uma influenza não apresenta DNA como material genético, e sim RNA. Na quarta questão, nós temos o seguinte enunciado: doenças causadas por vírus usualmente são mais letais em seu surgimento do que após inúmeros surtos. Uma provável explicação para essa redução da letalidade é: letra A, aumento das taxas de mutações virais ao longo do tempo. Letra B, coevolução parasita hospedeira. Letra C, surgimento de novos tipos de agentes transmissores. Letra D, desenvolvimento de novos tipos de antibióticos que ajam sobre o metabolismo viral. E letra E,
aumento da produção de toxinas pelas novas linhagens virais. Vamos lá. Primeiro, você já deve ter percebido que algumas das informações que foram ofertadas nas resoluções anteriores vão servir aqui também. Por exemplo, o vírus não possui metabolismo próprio. Ele faz uso do maquinário metabólico da célula hospedeira. Portanto, analisando aqui a letra D, por exemplo, eu tenho o desenvolvimento de antibióticos que vão atuar sobre o metabolismo viral, mas o vírus não tem metabolismo. E ainda mais, antibióticos. Os antibióticos são medicamentos que realmente interferem em atividades metabólicas. Portanto, aí é que não serão utilizados contra vírus mesmo. Claro, existem especialistas que indicam o uso de antibióticos para lidar com efeitos da infecção viral. O que não quer dizer que são especificamente para o combate aos vírus. Então você descarta a letra D. E, consequentemente, também descarta a letra E. Por quê? A letra E informa que há um aumento da produção de toxinas pelas novas linhagens virais. Produção de toxinas, se está produzindo, é atividade metabólica. Então, haja vista que não há uma atividade metabólica, nesse caso, não tem como um vírus produzir uma toxina. Ele tem como fazer com que a célula hospedeira faça a síntese da substância, mas ele em si não. Descarta a letra E. Quando dá análise das três últimas alternativas, percebemos que a razão pela qual a letalidade vai diminuindo após os primeiros surtos da doença não estará no surgimento de novos vírus. Por quê? A tendência não é o vírus se tornar menos letal ou mais letal de forma natural com o surgimento de variantes ou ainda de mutações. E sim que o organismo, em paralelo à evolução do patógeno, consiga adaptar-se e coevoluir, gerando como uma consequência uma diminuição da letalidade. Não é que o vírus irá mutar-se para se tornar menos letal, ou então dar origem a uma variante que é menos letal propositalmente. Não é isso. É que, em paralelo às mutações e ao surgimento de variantes deste organismo viral, o próprio hospedeiro começa a desenvolver mecanismos que inviabilizarão ou minimizarão os efeitos do agente patológico, ok? Então é uma coevolução, é uma evolução simultânea, é uma evolução dos dois indivíduos envolvidos na relação. Logo, nós ficamos com a letra B, ok? Essa é a provável explicação para a redução da letalidade. Provável, ok? Bom, chegamos na última questão número 5, que nos traz o seguinte enunciado. Nos recentes casos de febre amarela no Brasil, parte da população erroneamente atacou diversas espécies de macacos por acreditar que estes seriam a origem da doença. Nesta doença, os macacos podem ser classificados como. Percebo que o próprio enunciado já nos traz algumas informações muito importantes que vão servir de base para o direcionamento no que diz respeito à escolha da alternativa mais coerente. O enunciado informa que erroneamente a população atribuiu os casos de febre amarela aos macacos, sendo estes interpretados erroneamente como sendo a origem da doença. Então, vamos lá. Se eles não são a origem da doença,
eles não podem ser o agente etiológico, que é o causador da doença. Não é o macaco que promove a febre amarela, não é ele que provoca a febre amarela. Então ele não é o agente etiológico. É o agente causador. Causador e etiológico são sinônimos. Então o agente etiológico é o causador da doença, tá bom? Então a gente descarta a letra D e a letra E. Ele é transmissor? Não. O transmissor da doença é um mosquito. O mosquito também pode ser interpretado como sendo o veículo qual o vírus se utiliza para chegar ao seu hospedeiro definitivo, que no caso será o ser humano. Portanto, quando eu penso em vetor, eu penso justamente no organismo que conduz até o hospedeiro. Nessa perspectiva, o mosquito é agente transmissor e vetor, simultaneamente. Mas o que o macaco realmente tem a ver, então, com a febre amarela? Ele, assim como o ser humano, é um hospedeiro. Os primatas podem ser contaminados com a febre amarela, principalmente em seu ambiente natural, que é recheado de mosquitos e que podem acabar picando um determinado organismo que esteja sendo o hospedeiro daquele agente etiológico e conduzi-lo até o primata. Então o macaco também estava sofrendo como um hospedeiro da febre amarela. E a interpretação errônea foi creditá-lo como sendo a origem da doença, seja ele um agente transmissor ou até mesmo o causador desta. Portanto, a alternativa correta, a letra A, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham tirado suas dúvidas e, claro, possam estar comigo nas demais partes desta nossa sequência de vídeos. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande, bons estudos e uma excelente Olimpíada para vocês. Tchau, tchau.